toma que o filho é seu, não, o filho é meu, não, você que mexeu. Não, a gente só, na verdade, era uma conversa de bar e ali uma coisa entre nós, não era para mostrar isso para ninguém, eram só considerandos. Quem repetiu essa expressão me chamou muita atenção foi também Braga Neto, né? Agora que foi o último do dia, repetiu que eram considerandos, na verdade, essa minuta do golpe. E eu comentei que quem começou o dia que foi o Garnier, ex-comandante da Marinha, dizendo que nunca tinha visto impresso. De novo, assim como ontem o Ramagem já tinha falado e outros hoje falaram. Mas o Anderson Torres, que veio logo depois, disse que o ministro perguntou como que essa minuta do golpe foi parar na sua casa. E aí o Anderson Torres disse que ele levava todos os dias, quando o ministro da Justiça, uma pasta com documentos ali, com 2 tipos de documentos, e que ele não viu, ele chegou em casa, ele foi mexer ali na pasta e aí estava esse documento. Então, o Anderson Torres disse que tinha esse documento impresso. Já outros, como o Garnier, diz que não, essa minuta nunca foi impressa. Quem falou também que não tinha sido impresso, se eu não me engano, foi o Paulo Sérgio Nogueira, que disse ali também que aquilo ali só existia nessas reuniões, mas que era só passado no telão, inclusive operado por Mauro Cid, né? Nath, são coisas diferentes. Aqui, quando eles falam de minuta do golpe e o que foi colocado nessas reuniões pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que era essa suposta GLO, que eram soluções, né, sobre a questão de que ele tentava ali buscar coisas que comprometessem o resultado das urnas, né, se tinha soluções jurídicas para impedir a posse do presidente eleito em 2022. Essa reunião que aconteceu com os 3 comandantes da força, na qual ele falou sobre isso, que a gente chama de minuta do golpe, seria um documento no qual ele propunha ali soluções, né, para reverter o resultado das urnas. A minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi um documento encontrado pela Polícia Federal durante a operação, que ele estava no escritório do Anderson Torres, dentro de uma pasta, né, não sei se era uma pasta ou era um desses envelopes, né, de papel pardo, e a Polícia Federal levou esse documento que foi intitulado ali como minuta golpista, minuta do golpe. E aqui o Anderson Torres falou que esse documento, e ele já tinha falado à Polícia Federal também, que esse documento era porque ele recebia muitas coisas no Ministério, ele recebia muitas informações, muitas sugestões, e que muitas vezes ele não tinha tempo de analisar isso, devido à função de ministro mesmo, que era muito atribulada. Então, ele levava para casa o trabalho. E aí, essa documentação, segundo Anderson Torres, já estava no escritório dele, já era para ter sido destruída, e ficou lá. Ele disse que nem sequer leu, que era um documento que depois ele só foi ter acesso quando a Polícia Federal fez essa operação na casa dele. Então, quando a gente fala de minuta do golpe e no processo também, quando é falado, existem esses 2 momentos, né? Existe essa reunião que foi realizada em 2022, após as eleições, que foi uma reunião com os comandantes, né, das 3 forças, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, na qual até o Batista Júnior confirmou que o Freire Gomes falou para o Bolsonaro: olha, se você continuar, se o senhor, né, continuar insistindo nessa ideia, eu vou dar voz de prisão para o senhor. E o Bolsonaro chegou a falar isso também hoje no depoimento dele. Ele confirmou, ele falou: olha, o que é dentro das 4 linhas, é dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas é a expressão que ele usa constantemente para falar de legalidade constitucional. O que é dentro das 4 linhas, as Forças Armadas precisam seguir. O que não precisa seguir. E realmente o Freire Gomes me fez esse alerta. Falou ali nas palavras dele, que eu não vou saber replicar exatamente para vocês, mas ele citou essa questão não da minuta, mas desse documento. Exato. E o Almir Garnier, que falou hoje que também estaria nessa reunião, negou que houve esse momento em que foi dada a voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente
tem esse conflito de versões, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto do Almir Garnier e dos outros comandantes das Forças Armadas. Tem uma situação também, Nath, de que o Almir Garnier, ele é colocado como a pessoa que teria apoiado essa tentativa, né, de Bolsonaro de impor uma GLO ou de impor uma minuta, falou que estaria à disposição do presidente. Hoje, ele negou isso. Ele disse que não falou nada, que estava à disposição, disse que chegou atrasado nessa reunião, que quando chegou lá estava todo mundo com cara de quem comeu e não gostou, e que depois Freire Gomes e o Batista Júnior saíram primeiro que ele, que não estava um clima legal. Então, assim, ele negou essa versão que foi apresentada por mais de uma pessoa aqui, tanto pelas testemunhas, né, porque o STF... Aqui a primeira turma ouviu 52 testemunhas de acusação e de defesa, eles também falaram dessa reunião, e aqui também nos interrogatórios, os 8 réus desse núcleo chamado de crucial também falaram dessa reunião, todos confirmaram que a reunião aconteceu, mas as versões sobre o que aconteceu na reunião são diversas.